Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Bom, sábado dia 20 de janeiro, né? Amanhã tem jogo do Vasco em dose dupla, né? No Rio de Janeiro e no Uruguai, né? Por aqueles torneios lá, né? Que valem demais e tal pro Vasco. Já ganhamos uma taça que inclusive homenageou o Guinha Azul, que não jogou nos dois times, né? A taça era para homenagear um jogador que tinha jogado pelos dois clubes, Vasco e São Lourenço. Só que esqueceram de perguntar para o Guinha Azul e confirmar com ele se ele tinha jogado, e não jogou pelo São Lourenço, né? Então uma taça com nome em homenagem a um cara, um jogador que teria jogado pelos dois times, mas não jogou. Esse é o Vasco, esse é a organização, né, dos times sul-americanos, né? Bom, dito isso aí, né, que amanhã é domingo, blá blá blá, quero voltar aqui no jogo de quinta-feira, né? E fala muito mal, do Matheus Lucas, né? Um atacante do Boa Vista. Fala mal também do seu presidente, do presidente do Boa Vista, de algum diretor do Boa Vista que não tenha pelo menos pedido desculpas pela agressão canalha, covarde, que esse moleque, esse bandido fez contra o Capasso, jogador defensor do Vasco. Poderia ter acabado com a carreira dele. Se pega no olho, né? Se pega na têmpora, podia deixar sequelas, né? Irreversíveis. E também aqui fazer uma crítica veemente, né, ao árbitro, não ao árbitro diretamente, que não tem como olhar para a bola e para a jogada, não tem como, mas os bandeirinhas, o quarto árbitro, né, não ter VAR também no Campeonato Carioca, né, isso é uma vergonha, tinha que ter VAR, né, só vai ter para as fases mais agudas desses turnos aí, né, então é uma vergonha. Tem que haver uma punição forte, grave, para esse jogador, esse bandido, tinha que ser banido, ou então 50 jogos, ainda pagar uma indenização pelo corte profundo que levou o Capasso a levar aí alguns pontos, vários pontos, para restabelecer aí, né? E a gente nem sabe que pancada na cabeça, a sequela pode aparecer daqui a um tempo, né? Então fica aí o registro. E também a exigência que o Vasco, através da sua diretoria, instituição CRVG, e não a 777, que se preocupa com outras coisas que não isso, faça uma reclamação veemente junto à FERJ, junto à CBF, junto a quem quiser, para que haja punição, tanto ao Boa Vista, quanto a esse jogador canalha chamado Matheus Lucas, né, que é um bandido vestido de jogador. Bom, tenho visto aí comparações entre o Peck e o Adson, não concordo com as comparações, né, não dá para dizer quem é melhor, quem é pior, né, até porque o Peck, né, nunca foi a namorada predileta do Vasco, do vascaíno. A gente sempre reclamou, tratava como amante, né? A gente sempre brigou contra o Breck, sempre reclamou contra o Peck, uma reclamação cordial, tem que ser cordial, né? Não pode ser uma coisa que vá à pessoa física do Peck, e sim ao jogador, né? ao jogo dele em campo, ao jogador Peck, não ao homem Peck, né? Que não era um jogador que podia estar no Vasco e não deveria estar no Vasco mesmo. Se o Vasco estivesse com grana, fosse o Vasco do passado, Peck não passava nem na porta dos fundos de São Januário. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente, mas além disso, comparar Adson com o Peck, acho que o Adson vai ser mais produtivo do que o Peck, porque o 4-3-3 do Ramon Dias, o esquema tático do Ramon Dias, é de pontas construtores, e o Peck era mais agudo pela direita. Quando jogava pela direita, que jogava bem, pela esquerda nunca jogou bem. E o Adson ele pode criar por dentro, ele é mais efusivo quando chega no ataque, ele finaliza mais, né? Não disse que finaliza melhor, mas finaliza mais, em mais quantidade do que o Peck, né? E criava alguma coisa até por trás, né, dos homens do meio de campo. Às vezes quando ele aparecia por trás, né, fazendo a função que de repente o Caio Alexandre do Fortaleza faz, né? Vindo jogar um pouco mais para trás e pifando aí alguns jogadores e tal. Então, as comparações eu não acho, não é uma coisa de bom tom comparar o Peck com o Adson, né? Bom, já falei aí, Pixbex o Vasco tirou a Pixbex do seu patrocínio, vai pagar aí 4 milhões de multas, tem que pagar, se não pagar a Pixbet vai ajuizar uma ação para cobrar esse valor, né? E o corpo jurídico do Vasco está dizendo que dá para afastar essa multa, né, com a alegação de que eles não pagaram, né, os valores, os aportes que tinham que ter sido feitos, né, de quando em vez houve inadimplências, e dessas inadimplências
houve as rescisões, houve rescisão indireta, né? E que o Vasco agora vai usar em defesa para não pagar essa multa aí. Vamos aguardar, né? Se o Vasco vai ser vitorioso e não pagar esses 4 milhões, e se vai conseguir um patrocinador novo, porque o Vasco rescindiu sem estar assinado com a Estrela Bet, e a Estrela Bet não vai ficar mais no Vasco. Então é uma coisa de português, né? A gente sempre sacaneia aqui, né? Português. Fizemos uma coisa de português. Rescindimos com a PixBet, 4 milhões para pagar, e não temos um patrocinador master, porque a Estrela Bet não estava assinado e ela correu, né? É uma loucura aí, né? Bom, improvisações, né? Chega de improvisações. Improvisamos aí o Pumita como volante, né? Uma das características mais importantes de um volante é marcar, e o Pumita não tem essa qualidade importante como lateral. Então como é que eu posso entender o Ramon Dias colocando o Pumita jogando como volante, que tem característica principal, né? Se não for principal, é igual como sair jogando se for segundo volante ou primeiro, marcação. O Pumita que não tem essa característica, já não tem na lateral direito colocá-lo como volante, não tem lógica isso, né? Improvisar, o Léo no meio de campo, como ele improvisou, né? Improvisou algumas vezes o Medel como volante, ele não joga como volante há muito tempo, né? Inclusive ele o volante não pode trazer a marcação para dentro da área, ele faz isso demais por estar registrado na mente como zagueiro, não mais como volante, né? Então espero que a gente não faça mais improvisações, né? Acabar com isso. O Vasco agora tem dinheiro, não há necessidade de ficar improvisando no Vasco. E tem que haver uma reclamação sobre isso, né? Não há necessidade, né? Não há nada que justifique improvisar, né? E outra coisa, vamos improvisar o Léo na lateral esquerda, já que não temos um reserva para o Pumita, e não podemos queimar o Leandrinho. Leandrinho tem que entrar com calma e não colocar o rapaz no fogo, né? É uma joia, como é o Ryan, como é o JP. Calma, vamos devagar com esse pessoal. E para fechar aqui meu vídeo, né? Alexandre Matos, né, tá empolgadíssimo com o David, que agora quer ser chamado de David Correia. Deu a 7 para ele, a camisa do Edmundo, né? E disse que está muito feliz do David, que o David representa o Vasco, não sei o quê. O David não engraxa o sapato de um jogador para usar 7 do Vasco. É um jogador comum, que cruza com a cabeça baixa, né? Não tem muitos recursos, não tem requinte técnico. E vamos aí, né? É mais um Rossi pela esquerda. O Rossi vascaíno, tudo bem, né? Vamos trazer o vascaíno Rossi. E o David é mais um, é Rossi, só que não tem o carimbo, né, de vascaíno. Talvez um dia seja, mas por enquanto não tem um carimbo de vascaíno. Então trazer um cara desse, né, pagando aí 15 milhões por 3 anos, salvo engano, por empréstimo inclusive, não sei se foi uma boa. Mas eu acho o seguinte, o Alexandre Matos, ele tem acertos e erros, talvez esse aí seja um primeiro erro que ele cometeu aí no Vasco. E vou torcer para que eu queime minha língua, né? Vou adorar ter a língua queimada aqui, caso o David venha explodir no Vasco. Acho um pouco complicado aí que o David venha explodir, né? Ele também faz a função por dentro, no lugar do Verratti, não sei, vamos ver. Mas é aguardar para ver aí, né? Bom, se gostou do conteúdo, dê o like, ou se não gostou, dê o dislike, comenta, interaja, é um prazer falar com os senhores, né? Sininho para receber as notificações. E se inscreva no canal aí na plataforma, ok? Se inscreve no canal aí, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.